Olá pessoal, está no ar mais uma videoaula. Daqui fala o Andreologia. O assunto de hoje é sobre pâncreas. O que é que nós precisamos saber a respeito do pâncreas? Primeiramente, ele é um órgão glandular que pertence a dois sistemas, tanto ao sistema endócrino como ao sistema digestivo. Por quê? Porque o pâncreas, juntamente, por exemplo, com o fígado, são considerados como órgão anexo ao sistema digestivo, que estão lá para auxiliar o processo da digestão. E o pâncreas ela vai apresentar exatamente duas funções, tanto a função exócrina como a função endócrina. Na função exócrina, o pâncreas vai produzir o suco pancreático, que esse suco pancreático contém enzimas como, por exemplo, a amilase pancreática e a lipase. Essas enzimas, o grande objetivo é fazer a digestão química dos alimentos, como, por exemplo, a amilase pancreática dá sequência na digestão dos carboidratos, relembrando que a digestão começa na boca. E na boca nós encontramos as glândulas salivares que vão produzir a saliva, e esta saliva vai conter a amilase salivar, que vai dar então assim o início na digestão dos carboidratos. Posteriormente, esse alimento vai para o estômago. No estômago, vai para o intestino delgado, sobretudo na primeira porção, que é o duodeno. Lá no duodeno, o suco pancreático produzido pelo pâncreas, que vai conter essas enzimas como a amilase pancreática, vai dar sequência na digestão dos carboidratos. E também vamos encontrar lá a lipase pancreática, que também vai dar início à digestão dos lípidos. Na função endócrina, o pâncreas está a produzir o suco pancreático, está a lançar esse suco pancreático em um órgão, é o intestino delgado, na sua primeira porção, que é o duodeno. Na função exócrina, o pâncreas está a exercer a sua função no sistema que é digestivo, fazendo então assim a digestão dos alimentos, sobretudo os carboidratos e os lípidos, ok? Na função endócrina, o pâncreas ela vai produzir substâncias e essas substâncias ela vai lançar aonde? Na corrente sanguínea. Lembrando que o termo endo significa dentro. Então, na função endócrina, o pâncreas está a produzir uma substância, está a lançar essa substância diretamente na corrente sanguínea. Enquanto que na função exócrina, o pâncreas está a lançar a substância por ela sintetizada fora da corrente sanguínea. Em qual órgão? No duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Uma das coisas que também trouxe para vocês, que é extremamente importante nós falarmos disso, é sobre os tecidos que constituem o pâncreas. Dizer que o pâncreas ela é formada exatamente por dois tecidos, onde temos os ácidos pancreáticos e ilhota de Langerhans. Relembrando que cada tecido vai exercer funções diferentes. Por exemplo, um tecido vai exercer função no sistema endócrino e outro tecido vai exercer função no sistema que é digestivo, ok? Vamos lá perceber por quê. No tecido do ácidos pancreáticos contém células que fazem a síntese ou a produção do suco digestivo. Qual é o nome desse suco digestivo? Ou suco que é pancreático, que já falamos disso, que contém enzimas como a amilase pancreática e a lipase. Vão fazer então assim a digestão. Então, logo podemos afirmar que o tecido ácidos pancreáticos, ela vai pertencer ou vai fazer a função que é exócrina do pâncreas.
enquanto que outro tecido, que é a ilhota de Langerhans, ela contém células que vão fazer a síntese de quê? De hormônios, ok? Então, quer dizer que esses hormônios, ou esse tecido, é a parte do pâncreas que vai fazer a função que no sistema que endócrino, ao passo que o ácido pancreático pertence ou exerce a função que é exócrina, e outro tecido que é a ilhota de Langerhans, que contém células que produzem hormônios, pertence ou vai exercer a função endócrina do pâncreas. Agora, nesse tecido, encontramos células essas que são muito importantes, que vão fazer a síntese de determinados hormônios que são cruciais para a manutenção do nosso organismo, ok? Então, existem, na verdade, 4 células, ok, que constituem esse tecido, mas as principais são 3, ok? Quais são essas células? Alfa-pancreática, beta-pancreática, delta-pancreática e outro tecido é o polipeptídeo pancreático, ok? Mas em termos de estatística, ok, ou em termos de percentagem, maior parte deste tecido, que é a ilhota, vai ser constituída em torno de 60% por células betas pancreáticas e 25% por células alfa pancreática, 10% por célula delta e o restante, que é em torno de 5%, que é o polipeptídeo pancreático, e portanto representa menor quantidade de célula deste mesmo tecido, ok? Então, na verdade, essas células, o seu objetivo é sintetizar hormônio. E cada célula vai produzir hormônios diferentes. E cada hormônio também tem função diferente, ok? Célula alfa pancreática, o seu objetivo é produzir o hormônio conhecido como glucagon. É isso, pessoal. Quer dizer que a célula do pâncreas que produz o glucagon é a célula alfa pancreática. E outra célula que produz outro hormônio que é muito importante é a célula beta, que representa a maior parte das células do pâncreas, que produz o quê? A insulina. É isso, pessoal. A insulina ela é produzida pelas células betas pancreáticas do pâncreas. Implica dizer que é exatamente essa célula que está associada a uma doença muito conhecida, que é a diabetes mellitus, sobretudo tipo 1, ok? Quer dizer que se o nosso pâncreas não está a produzir insulina, é porque o problema está onde? Nas células betas pancreáticas, que são elas que produzem que? A insulina. Outra célula é a célula delta. A célula delta produz um outro hormônio conhecido como a somatostadina, tá? Somatostadina. Relembrando, pessoal, que nesta videoaula não vamos falar das funções destes hormônios, para não ficar muito extenso. Eu vou gravar uma outra videoaula, ok? Sobre as funções de cada hormônio. Por isso que espero contar convosco, ok? Próxima videoaula, ok? Voltando no nosso vídeo, outra célula é a polipeptídeo pancreático. Ok, essa célula, na verdade, vamos falar com mais propriedade na próxima videoaula, mas só para dar um chega, a sua função está mais voltada aonde? No controle do apetite. É isso, pessoal. Quer dizer que ela tem essa função de controlar, não é, a apetite do pessoal. Razão pela qual a gente por vezes se pergunta por que você come, parece que alguma coisa alerta ao teu cérebro, não é? E estás saciado. Então, vamos falar exatamente desta célula com mais propriedade na próxima videoaula, ok? Então, pessoal, recapitulando, o pâncreas é um órgão que pertence ao sistema endócrino e digestivo, exerce função exócrina e endócrina,
Na função exócrina, ela produz o suco pancreático, que tem enzimas como amilas e a lipase, que vão fazer a digestão, sobretudo dos carboidratos e dos lípidos. E também, os tecidos pancreáticos são dois, os ácidos pancreáticos, que exercem a função exócrina do pâncreas, e a ilhota de Langerhans, que exatamente ela produz hormônios, contém células que produzem hormônios, e logo exerce a função que é endócrina do pâncreas. E quanto às células, nós temos as células alfa, que produz o glucagon, beta, que produz a insulina, delta, que produz a somatostadina, e temos outra célula que é o polipoptídeo pancreático, que porém, em comparação com outras células, ela apresenta-se em menor quantidade, ok? E sem esquecer também que essas mesmas células, elas estão interligadas, ok? Estão interligadas. E o que acontece? Quando uma célula está produzindo um hormônio, ele tem que inibir a ação de outra célula, certo? Ou seja, quando a célula beta, ok, está produzindo insulina, vai ocorrer o que? A inibição do que? Do glucagon. Porque não podemos ter a insulina e o glucagon a ser produzido ao mesmo tempo. Então, estamos a produzir insulina, não estamos a produzir o que? O glucagon. Estamos a produzir o glucagon, não estamos a produzir o que? A insulina, ok? É um processo de quê? De inibição. Agora, a somatostadina, ela inibe a função ou a produção tanto da insulina como do glucagon. Estou convosco na próxima videoaula. Como já fiz menção, vamos falar exatamente das funções, por exemplo, da insulina, do glucagon. Também vamos tocar também um pouquinho sobre já diabetes, falando sobretudo também da cetoacidose diabética. Então, pessoal, é muito conteúdo bom, é muito conteúdo bom que vamos estar disponibilizar lá, principalmente no TikTok, também na minha página do Facebook, né? Temos um canal no YouTube e também vos convido que para poderem se inscrever. Academia Andro Explica é a família. Então, espero contar convosco. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um forte abraço. Fui.